Em junho desse ano, o presidente sancionou a lei que criou o SUSP, Sistema Único de Segurança Pública. Ela prevê a integração das seguranças federais, distritais, estaduais e municipais. E para falar mais sobre isso e também sobre segurança pública, nós conversamos agora com Ricardo Matos, que é perito criminal. Olá, Ricardo, obrigada pela presença. Olá, Camila. Também vamos conversar com o Alan Ios, que é defensor público. Olá, obrigada pela presença. Olá, eu que agradeço. E para finalizar, professor Djaci David Oliveira, da Faculdade de Ciências Sociais da UFG, que já participou aqui com a gente do Conexões anteriormente. Obrigada, professor. Obrigado por mim. Queria que vocês explicassem inicialmente o que é essa secretaria, o SUSP, e por que ela foi criada. Vou começar com você. Bem, na realidade o SUSP é um sistema que ele existe agora, passa a existir no âmbito do Ministério Extraordinário da Segurança Pública, que também é uma criação recente do governo federal. E esse sistema promete integrar os demais órgãos de segurança pública, tanto em nível de União, Estados, Distrito Federal e municípios, integrando, compartilhando informações, compartilhando inteligência ou conteúdos de inteligência, com a ideia de trazer respostas ou de trazer resultados que melhorem os índices de resolutividade de crimes, bem como também a redução nos índices de criminalidade, homicídios, roubos, estupros, etc. Então, ela foi criado para tentar resolver ou pelo menos dar alguma resposta para essa situação de violência em que o país se encontra. Exatamente. Essa lei ela tem por finalidade trazer uma resposta às constantes notícias de grandes problemas que tem na pauta da segurança pública existente atualmente, e ela traz uma proposta que tem por finalidade reforçar as polícias, reforçar esse sistema integrado de comunicação para viabilizar uma forma de investigação um pouco mais eficaz. Ela prevê também a criação de planos, planos nacional, estadual e municipal, para operacionalizar tudo isso daí, para tentar de uma certa forma garantir uma eficácia prática para esse objetivo da lei. Professor Djaci? Bom, a palavra fundamental na criação do SUSP é integração. Vamos ver se isso funciona. Isso funciona muito bem com o SUS, da área de saúde. Fala uma linguagem única do município até a União. Então, a gente tem essa dificuldade na área de segurança. Algumas coisas são consideradas, pensadas e resolvidas de uma maneira diferente em cada lugar, e a gente precisa integrar e precisa criar informações que possam assegurar que o Brasil inteiro fale uma única linguagem quando está se falando, por exemplo, em sequestro relâmpago, em estupro, em homicídio e etc. Bom, o senhor citou o SUS. O SUS surgiu com a Constituição de 88. Por que demorou tanto tempo para se criar um sistema semelhante ao SUS para a segurança pública? Não é simples. Eu diria que nós ainda vamos levar muito tempo até constituir de fato o SUSP. Isso depende muito do interesse dos estados. Há uma disputa política sobre quem vai gerir as informações e de que forma isso vai ser gerida. Hoje nós temos vários sistemas que estão soltos, um sistema da Polícia Federal, um sistema do Ministério da Justiça, outros sistemas que não interligam e não trocam informações, o que é muito ruim. Agora, a criação do SUSP tenta resolver esse problema de integração das informações. Agora, vai depender muito de aporte de recursos. Se não tiver recurso, não vai ter também. Alan, você concorda com essa avaliação de que não é tão simples assim? Eu concordo, exatamente. Quando eu estudei a lei, uma das coisas que mais me chamaram a atenção é a falta de objetividade. Essa legislação, ela estabelece diretrizes, objetivos e metas, só que ela não traz algo efetivo que no plano prático e de forma objetiva traga efetivamente essa integralização. Inclusive, ela traz aos poderes executivos, a todos os níveis da federação, a possibilidade da criação desses planos. E esses planos eles acabam ficando a cargo discricionário, de acordo com a vontade e a conveniência dos administradores públicos. E justamente isso faz com que torna algo incerto, tem prazos, o plano nacional ele está parece que em elaboração, mas o plano estadual e os planos municipais eles têm um prazo de 2 anos para serem elaborados. E não há na lei, pelo que eu estudei, formas práticas e efetivas até mesmo de fiscalização do cumprimento dessas metas. Não há algo que você possa
de forma objetiva e eficaz, realmente exigir o cumprimento delas. Elas são abstratas e genéricas. Ricardo, qual a sua avaliação? Eu concordo, mas vou além em um determinado ponto, a respeito especificamente da demora para uma implementação, se é que vai haver essa implementação, como o colega acaba de falar, do ponto de vista prático, porque a lei ela é bem abstrata em vários momentos, não traz muita praticidade. Em relação à negligência do Estado brasileiro, não só em relação ao próprio poder público, mas como a própria sociedade brasileira, no que diz respeito à segurança pública. Explico, desde 88, e isso se observa nos discursos dos próprios agentes políticos, quando de suas campanhas, eles enfatizam muito a importância inegável da educação e da saúde. E aí a gente volta ao ponto do SUS, mas sempre deixando de lado a segurança pública, como se essa fosse mais ou menos um filho a ser deixado de lado. Então, a coisa chegou a tal ponto que agora não tem mais como não dar essa resposta. Segurança pública era sempre tratada como algo de segundo plano, de segunda linha, ignorando inclusive que sem segurança pública eu não tenho como garantir saúde à população, ou eu sobrecarrego meus sistemas de saúde, e eu também não tenho como garantir educação, porque o aluno que se vê em uma sala de aula tomada por traficantes, que ao redor daquela unidade de ensino eu tenho criminosos, eu tenho assalto, eu tenho toda sorte de violência, eu não vou à aula. Eu vou ter índices de educação, de evasão escolar cada vez mais importantes. Então, isso negligenciado, isso esquecido até um ponto alarmante, até a gente ter praticamente uma guerra civil em alguns pontos específicos do país, a exemplo do Rio de Janeiro, que está sob intervenção federal. Certo. Bom, nosso tempo está quase acabando, então eu vou para o intervalo agora e volto daqui a pouco para continuar falando a respeito de segurança pública e também do Sistema Único de Segurança Pública. Continue acompanhando Conexões pela TV UFG, 15.1 do sinal aberto, 21 da NET Goiânia ou 15 da Gigabyte HD TV. Além disso, você também pode assistir a gente pela internet, pelo nosso perfil do Facebook ou então pelo nosso canal do YouTube. Voltamos com Conexões de hoje, que está discutindo o SUSP, Sistema Único de Segurança Público, que foi sancionado pelo presidente Michel Temer. Hoje nós conversamos com o Ricardo Matos, que é perito criminal, também com o Alan Yoss, que é defensor público, e com o professor da Faculdade de Ciências Sociais da UFG, Djaci de Oliveira. Professor, queria começar com o senhor. O senhor destacou a questão dos recursos, que é necessário ter recursos para que esse sistema seja implantado. Mas o governo, com corte de gastos, com teto de investimentos públicos pelos próximos 20 anos. Como é que essa conta vai fechar? É possível a aplicação desse sistema com os mesmos recursos que a segurança pública tem hoje? Bom, a gente também tem muito desperdício de dinheiro. Quando você tem várias polícias, né, e você tem a Guarda Municipal, você tem a Polícia Civil, a Militar, né, você tem gastos que estão sendo feitos, né, e eles estão se sobrepondo. A gente tem isso com relação, por exemplo, à criação de um sistema da Polícia Federal que não dialoga com o sistema da Polícia Civil. Nós temos outros agentes do Estado que produzem informações, né, que competem com as informações das polícias, e elas poderiam ser integradas também. Então, assim, e você criar um sistema é você desperdiçar também um recurso, você vai despender um recurso grande, mas se você não troca informações e obriga um outro órgão a criar também, você está desperdiçando recurso. Então a gente tem um montante de recurso hoje investido no Brasil que é significativo, não é pouco o que se investe em geral, né, seja nos municípios a partir das suas guardas municipais, nos estados. Agora, espera-se que ao haver uma integração, né, a gente consiga diminuir e aproveitar melhor os recursos que tem. É claro que em algumas situações você vai precisar de aportes a mais do Estado. Eu diria assim que nós temos possibilidades sim de fazer um sistema eficiente, né, o que a gente precisa saber como que vai ser essa integração. Isso não está claro. Se eu sei como que eu vou incluir
né, a Civil, a Polícia Militar, né, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, e permitir uma troca de informações entre esses órgãos e outros órgãos, né, do sistema de justiça criminal, né, de maneira que a gente possa ter uma maior eficiência, aí sim a gente pode pensar na possibilidade de ter um sistema que funcione, que gere melhor os seus recursos, né, de forma que tenha uma melhor eficácia da utilização deles. Hoje a gente tem muito dinheiro perdido também. Vou passar a palavra então para o Ricardo. Como pensar nessa questão dos investimentos? Bem, no Brasil, até em razão de um pacto federativo que concentra os impostos em nível federal, mas que em muitos campos, como da própria segurança pública, dá deveres para que os Estados-membros executem as ações de segurança pública, a gente acaba criando um desequilíbrio. Então a gente tem que o grosso da segurança pública, que fica para as polícias civis, militares, científicas, corpos de bombeiros militares, ficam para os Estados-membros, enquanto que o maior aporte está para a União. Então, maior transmissão de deveres. Claro, a integração é muito bem-vinda, mas mais deveres, mais afazeres para os Estados-membros sem contrapartidas, a gente tem como algo bem complicado, porque não é assim que se soluciona. Você, para oferecer algo, precisa de recursos, não só materiais, mas como recursos humanos também, para a execução de um bom trabalho policial. Alan? Um outro ponto também relevante é que, além dessa falta de objetividade de como será feita essa integração, não há também de forma explícita na lei como serão aplicados esses gastos, como eles serão efetivamente utilizados nessa distribuição, nessa integração e na distribuição de tarefas e competências para cada uma das polícias. Ela prevê a integração, a atuação conjunta, mas ela não diz métodos e no que será aplicado. Um grande exemplo, uma questão bem preocupante, é que a própria lei ela coloca no seu artigo 4º como um dos objetivos a proteção dos direitos humanos e a promoção da dignidade da pessoa humana e da cidadania. Em vários momentos também a mesma legislação ela prevê treinamentos, educação dos próprios agentes de segurança pública em direitos humanos, instruções para a comunidade também. Ele também, o SUSP, ele também tem a questão da defesa social, da situações, áreas de vulnerabilidade, áreas em que há riscos de acidentes naturais até mesmo. Só que ela não introduz, ela não informa como serão aplicados esses recursos nessas previsões. Ela exige que você tenha uma educação em direitos humanos, por exemplo, mas ela não fala como deve ocorrer essa educação em direitos humanos. Então, alguns pontos que essa generalidade da legislação, ela torna difícil até mesmo a aplicação do recurso público. Bom, professor Jaci, em relação à efetividade dessa secretaria, o cidadão hoje, a maior parte dos cidadãos, se sente inseguro nas cidades, reclama da violência como principal problema. Como que efetivamente essa integração das polícias pode solucionar ou minimizar esse problema? Bom, a sensação de segurança é muito difícil de cair. Se ocorre um evento, né, ele acaba tendo um efeito multiplicador, seja pelas mídias sociais, né? Então, isso é muito difícil, né, de você romper com esse ciclo. No Brasil inteiro, a sensação de insegurança é muito alta. Nada indica que a criação desse sistema, né, vai gerar um efeito rápido. Pelo contrário, ele vai demorar muito, até porque, como a gente já foi dito aqui pelos colegas, não está claro como é que a lei vai funcionar, quem vai se responsabilizar por quê, né? Quem é que vai fazer o curso? A União, o município ou o Estado? Então, tudo indica que esse sistema vai passar por um longo processo de aprendizado. Se houver uma integração no próprio aqui, vamos falar no estado de Goiás, se houver uma integração específica e efetiva das próprias forças de segurança aqui, a gente já tem um efeito positivo para mudar. Mas nem aqui a gente está conseguindo fazer uma integração. Dirá pensar numa integração nacional. Isso a gente vai ter que aprender. O que é a integração? O que nós chamamos por integração? É troca de informação? É apoio e cooperação mútua? É o quê? Tá certo. Vou ter que ir para outro intervalo. Daqui a pouquinho a gente finaliza essa conversa a respeito do SUSP, né? Esse novo sistema criado para tentar resolver o problema da segurança pública no Brasil. E enquanto você acompanha a nossa interprogramação, você pode enviar uma sugestão para a gente. Para o jornalismo@tvufg.org.br ou então pelo WhatsApp no 99181 1406.
Esse é o último bloco do programa de hoje, que está discutindo a implantação do SUSP, Sistema Único de Segurança Pública. Hoje nós estamos conversando com Ricardo Matos, que é perito criminal, com o Alan Yoss, que é defensor público, e com o Djaci de Oliveira, que é professor da Faculdade de Ciências Sociais da UFG. Alan, como efetivamente esse sistema pode impactar na vida do cidadão? Ele pode impactar na vida do cidadão a partir do momento em que os órgãos envolvidos na política nacional, estadual e municipal efetivamente deem aplicabilidade na lei. Porque a grande questão é o que a gente está discutindo, é a ausência de critérios objetivos para a aplicação dela. Eu, como defensor público, por exemplo, uma questão muito que me preocupa é a questão da investigação efetiva para evitar, por exemplo, condenação de pessoas inocentes, como que vai ser feito esse trabalho de integração de informações, se essas informações compartilhadas, por exemplo, elas violarão ou não sigilo, se elas serão realmente compartilhadas, por exemplo, mediante a autorização judicial, se também esse fortalecimento das forças de segurança pública causará ou não um aumento da letalidade policial, da violência policial. Então, a gente precisa de ter algo que tenha um equilíbrio em todos os sentidos, tanto no critério do fortalecimento, no critério de compartilhamento de informações e no critério de proteção dos direitos humanos. Proteção e garantia da dignidade das pessoas que estão envolvidas, porque quando a gente fala em segurança pública, a gente também fala em restrição de liberdade. Então, essa falta de objetividade, ela torna preocupante todas essas questões, tanto a aplicabilidade e eficiência dela, quanto a proteção das pessoas atingidas. O Ricardo? Bem, é uma questão bem importante para quem atua, seja na segurança pública e também na justiça de um modo geral, é a consciência plena de que a lei não muda uma realidade. Então, uma simples norma como a posta não será suficiente se não forem feitas ações práticas ou tomadas medidas práticas por parte dos governos, não só federal, mas também estaduais, distrital e municipais. E isso, como o colega acaba de dizer, está bem em aberto. Mas também não adianta só ação governamental. Nós precisamos da mudança de cultura da sociedade, porque hoje em dia, por exemplo, quando a gente tem um acidente em que um veículo de carga se tomba, capota e a carga se expõe, a própria população vai lá e saqueia a carga. É uma cultura, isso é gravíssimo. Muito se fala de educação para melhorar a segurança pública, e eu concordo. Mas não é a educação que vem do Estado, a parte ou mesmo de uma entidade privada, que é a formal. Isso não é educação, isso é ensino. Educação vem de estrutura familiar, vem de mudança na cultura, que é lenta, como o próprio professor também já falou a respeito disso. Sociedade, poder público, tudo isso, aí sim nós podemos sonhar em ter no futuro um país mais seguro, um estado mais seguro. Porque a integração, por exemplo, o estado de Goiás, nós trabalhamos já a integração, as forças policiais, claro, respeitando as atribuições de cada força policial. Mas isso por si só não vai trazer todos os resultados se a sociedade não fizer a parte dela também. Bom, professor Djaci, em relação ao combate a facções criminosas que tem assustado, né, novas facções que já estão aí principalmente na região sudeste do país. Esse sistema pode facilitar o combate a esses grupos? Se funcionar, sim. Por quê? Porque aí a gente vai conseguir um compartilhamento das informações. Ou seja, São Paulo e Rio de Janeiro, né, já avançou bastante no monitoramento, né, dessas organizações criminosas. E essas organizações criminosas, elas vão se espalhar pelo Brasil. Não tem dúvida, ela vai se internacionalizar. Por quê? Porque o fluxo de mercadorias que interessa a elas vem de qualquer lugar do mundo, né? Seja com a falsificação de produtos, tráfico de drogas, né? O tráfico de mulheres para exploração sexual comercial, que é uma outra grande fonte, né? Ou a lavagem de dinheiro, evasão de divisas. Então, nós precisamos de um sistema eficiente, né? Alguns órgãos, algumas unidades da União já possuem, né, informações bem elaboradas, bem avançadas, né? Mas elas precisam de uma segurança para compartilhar essa informação. Elas não podem repassar essa informação de qualquer maneira, porque ela pode também, né, acabar saindo para o próprio crime organizado. Porque o crime organizado conta com compra de pessoas, né, com informações privilegiadas. Então, a gente precisa saber qual é o sistema, qual é o grau de segurança desse sistema, mas uma vez efetivo, né, nós temos muito mais possibilidades, porque o enfrentamento do crime organizado se dá sobretudo na área de inteligência.
Tá certo. Passar a palavra para o Alan. É exatamente como o professor falou, a questão da aplicabilidade de como serão efetivadas essas informações, como serão aplicadas essas normas abstratas e gerais, é que a gente vai poder saber se realmente haverá uma redução ou não do crime organizado. A legislação hoje, concretamente, ela não traz nada que você efetivamente, de forma clara, você possa distinguir e que verifique que efetivamente haveria uma mudança. Para finalizar? Bem, a fala dos colegas é perfeita no sentido de que a importância do conhecimento produzido pela inteligência é fundamental para a segurança pública. E como o professor bem falou, nós não podemos produzir esse conhecimento e distribuir ou divulgar ou compartilhar sem certos cuidados. E esse é um dos pontos que, se implementados na lei, no novo Sistema Único de Segurança Pública, promete trazer excelentes resultados. Uma vez que inteligência difere bastante de investigação, a inteligência ela visa a antever um cenário, um conteúdo, um conhecimento que eu produzo para um tomador de decisão que vai poder agir antes que o crime aconteça, antes que o mal maior tenha se abatido sobre aquela sociedade. Então, se isso acontecer, será muito bom para todos nós. Um clima um pouco de pessimismo, acho, né, da implantação, uma incerteza em relação a esse sistema, né? Mas queria agradecer a presença de vocês. Muito obrigada pela sua presença, Ricardo. Eu que agradeço também aos colegas. Obrigada também, Alan, pela sua presença. Eu também agradeço a presença dos colegas. Obrigada novamente, professor Jaci. Também muito obrigado. Fico à disposição para outras conversas. Tá certo, muito obrigada. Bom, o Conexões termina aqui. Eu te convido a continuar acompanhando a programação da TV UFG, também a visitar o nosso site, tvufg.org.br. Outra forma de se manter conectado com a gente é entrar nas nossas redes sociais. A gente tem Twitter, Instagram, Facebook e YouTube. Eu te espero no nosso próximo programa.